que foi a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Então, Pensou o secretário que faça a leitura do requerimento. Senhor presidente, pela ordem, quero aqui registrar a presença dos dois ex-vereadores dessa casa, o vereador Alonso Popular Dica e o ex-vereador também Joaquim Luiz. Sejam bem-vindos a esta casa. Câmara Municipal de Passira, requerimento 111 de 2014. Requer a mesa ouvir o plenário e seguidas as formalidades regimentais, que o excelentíssimo senhor prefeito deste município, Severino Silvestre, interceda junto ao órgão competente para que seja feita a arborização da PR 95, iniciando-se na comunidade de Chão dos Mulatos até as mediações da Fazenda Independência deste município. Justificativa. Justifica-se o pedido tendo em vista melhorar as condições daquela via pública, sem contar que a arborização é fundamental ao ambiente urbano, uma vez que as árvores melhoram a umidade do ar e, por sua vez, isso reflete diretamente na diminuição da temperatura e da poeira, proporcionando melhores condições de vida à população. Na certeza de ser atendido, desde já agradeço, Passira 27 de novembro de 2014, anteciosamente, vereador Everaldo José da Silva. Olá, vereador Everaldo, para falar sobre o seu requerimento. Boa noite. Boa noite a todos os senhores que estão presentes, a boa noite ao meu pai e a todos que estão aqui presentes. Vendo a necessidade que nós temos de plantar as árvores, por causa de cada ano ficando mais seco, o verão vem ficando mais quente, e nossa cidade ela não tem assim uma chegada arborizada. Então, eu fiz esse requerimento, senhor vereador e senhor prefeito, na intenção de colocar, de plantar, fazer um corredor, uma árvore da Fundo do Lago até a Fazenda da Independência, até na entrada do Borba. Esse corredor seria, dá mais ou menos 3 mil metros, tá, 2 quilômetros, pegaria mais ou menos aí umas 660 árvores. Se você for colocar a cada 10 metros, isso eu sugiro que planta um ninho, porque o ninho é uma árvore. Todo mundo aí já está plantando na frente da casa, uma árvore muito boa, resistente à seca, e sempre está com sombra, sempre está verde, nunca vê um ninho sem folha. E essa árvore faz tempo que ela está aqui, foi trazida aí, deve estar aí, surgiu aqui para cima, há uns 15, 20 anos, e eu tive a oportunidade de plantar 15 anos atrás 5 mil pés de ninho na Fazenda Urano, fazendo um corredor, e hoje estou na casa do bonita, ela tão séria para fazer uma poblação, para ficar na sombra, ou se você quiser deixar ela crescer, ela fica uma área bastante grande e não tem assim, besouras, feito aquele, como o pessoal chama de mijão, ou de inseto, não chega no ninho. Então é uma árvore muito importante para ressombrear. Eu sugiro a quem está à frente de uma casa, no quintal, quem tem espaço, que plante também, porque nós precisamos de mais árvores na nossa região, tanto na cidade como no sítio. Porque se for para ficar mais bonito, então pode plantar um ninho, a cada 3 mil plantar um pé de flamboyant ou um pé de pau de ipê, que é uma árvore muito bonita que dá flor. E pode plantar também um pouco de eucalipto. Esse requerimento é só porque nós temos aqui muito pouca área na nossa chegada da nossa cidade. Se nós plantar essa árvore, as árvores vão ficar mais bonitas.
vai ficar sombreada, né? Quando uma pessoa fazer uma caminhada, ou andar, tem um sombra. Nós temos aqui nas Castelolas, que está muito bonito aqui perto do Lava Jato, aqui do nosso amigo aqui, da Catulité. Nós temos um pé de eucalipto também, que está bonito, mas já é muito pouco, nós temos que aumentar as árvores. Então, meu requerimento é que se planta essas árvores. Eu quero doar os pedrinhos, eu tenho mais de 500 pedrinhos, então se precisar das árvores, prefeito, eu estou aí todo ano ao Rio. Por quê? Porque eu sei que é uma árvore resistente, uma boa, e nós vamos plantar. Sugiro que plante. A época boa de plantar seria no mês de março, abril, porque seria o início do inverno, ela passaria o inverno, com a chuva do inverno, e no verão, talvez não precise ter agora, mas se precisar, logo no primeiro mês, até setembro, outubro, depois de um ano de plantar, não precisa mais. E a intenção é que fique mais bonito a chegada da cidade. Brasília é que precisa de muita coisa para ficar, para melhorar. Muito obrigado pela oportunidade. Se ninguém mais quer discutir sobre o requerimento do vereador José. Boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, nosso especial, nosso amigo, Sr. Joaquim Luiz, que está aqui presente, ex-vereador da cidade, e para o nosso amigo Everaldo. Mandar uma especial boa noite para o meu amigo João do Conselho, meu amigo Jeová da empresa, Neguinho da Casa de Peças, que nesse momento estão nos ouvindo, meu amigo Pedro Relógio, entre outros, um grande abraço. Quero, nesse momento, senhor presidente, parabenizar o colega Everaldo pelo seu requerimento, porque nós sabemos a importância que esse requerimento tem para a nossa cidade. E também sabemos que a nossa cidade, hoje, ela está descoberta a respeito de árvores. Essa semana, por sinal, essa semana e a semana passada, foi muito discutido em rede social essa questão justamente de arborização na nossa cidade. E hoje, Everaldo, muito bem colocado o seu requerimento, onde ele pede ao prefeito do nosso município que tome as medidas cabíveis para que coloque a árvore na PR-95. Então é muito importante isso para o nosso povo e que a partir daí, Everaldo, o povo de Passeira comece a tomar conscientização e comece também nas nossas cidades, nas suas casas, nas suas residências, começarem a plantar um desenho de árvore qualquer e que terá para a nossa cidade uma melhoria muito grande para o nosso futuro. Muito obrigado. Ninguém mais quer discutir sobre o requerimento do vereador Everaldo. Vamos colocar em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vereador Filho, me peço para fazer um requerimento verbal. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores que estão presentes aqui nesse recinto, boa noite. Aquele que me escuta através da atividade FM, uma boa noite a todos. Uma boa noite especial ao meu tio, ex-vereador Joaquim Luiz, é uma pessoa que eu admiro e tenho como meu pai. Senhor Joaquim Luiz.
esse requerimento verbal, senhores vereadores e senhores que estão me escutando através da Atividade FM, é sobre aquelas casas populares lá na Chão do Rolar. Eu queria que o senhor prefeito, junto com o secretário e junto com o gerente da Copesa, que ele tem 49 casas, e mais aquelas pessoas que moram de lado daquelas casas. Então, juntando tudinho, eu acho que vai dar mais de 300 famílias. Então, eu peço o prefeito da cidade, junto com o secretário, convido o gerente da Copesa, porque aquele povo que vai morar naquelas casas populares, não pode estar sem água. 50 famílias naquele local sem água não pode. Então eu faço um apelo ao vereador que vamos brigar, vamos lutar água para aquelas pessoas que vai morar naquelas casas. Porque 50 famílias, a 3 pessoas, dá 150 pessoas. Tem mais pessoas que moram lá na frente. Então vai dar o quê? Quase 300 famílias. Então aquelas pessoas não podem estar sem água. Então eu faço um apelo que a gente tem que correr atrás para colocar água ali e pissarrar. Colocar o pissarrar naquela rua ali, que eu tive lá nas casas, as casas boas, dá mais família morar sossegado. E vamos fazer mais projetos para 50 casas não, para 1000 casas, ou 2000 casas, que o povo de Passira merece. Tem gente que não pode pagar aluguel, aquelas pessoas carentes, que vêm dormindo em cima do sofá, vêm dormindo no chão. Então a gente, que somos vereador, fomos eleitos pelo voto do povo de Passira, nós temos que cobrar do gestor que venha mais projetos para fazer mais casa popular para o povo de Passira. Eu acredito que o prefeito está me ouvindo e esse projeto ele vai mandar para a gente conseguir mais casa para o povo de Passira que merece. Não se esqueça de colocar água naquele acumulado, porque aquelas famílias, 50 famílias, precisam de água encanada ali, e a água está pertinho. 50 braças, a água está pertinho. É só a gente querer, e o prefeito da cidade querer, nós brigar junto com a Copesa, que se a gente não brigar, a gente não consegue não. Agora, se a gente brigar, nós vereador, junto com o gestor, a gente consegue agora aquele acumulado ali, daquelas 50 famílias e demais famílias que faz parte daquele acumulado. Então eu faço um apelo, eu vou brigar. Se eu não conseguir, porque uma etnia só não faz verão não. Mas eu tenho certeza que o prefeito dessa cidade, ele quer o bem da nossa cidade. E a gente vai conseguir algo para aquele acumulado, se Deus quiser. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Júlio Catete para a associação de requerimento. Alguém mais gostaria de falar? Vereador Hernandes. Antes de vereador Hernandes falar, mas pode ir para depois. Eu vou só dizer uma coisa. Eu acho que seja uma desmoralização para a Caixa Econômica Federal ela liberar aquelas casas sem que tenha água naquelas casas, porque o projeto é um recurso federal e as famílias, quando entrarem, eles têm que ter luz e água para morar. Se assim não for, a desmoralização para a Caixa Econômica Federal, que está liberando o recurso que está liberando aquela obra. Vamos falar, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito boa noite. Vereador Joaquim Luiz, vereador Alonso, conhecido como Dica. Muito boa noite a todos. Hoje é uma noite especial, que é também o aniversário da nossa
amiga Carminha do Fórum, mãe de Roberto Izuca, está completando 54 anos e nos ouvindo aí em casa, sempre ouve. Nossos parabéns. Vereador Fia tem toda a razão ao pedir, que não era nem para ser um pedido aqui da Câmara. É uma vergonha a gente ter uma instituição, um órgão como a Compesa do Estado de Pernambuco. No meu entendimento, é uma sociedade de economia mista, mas que não tem competência no fornecimento de serviço, na prestação de serviço, no fornecimento de água. Talvez, eu não me lembro bem, mas antes da privatização da CELP, também a CELP era uma incompetente. Hoje em dia, você reclama a CELP e a ANEL, e aí eles vêm logo e consertam e tal. E talvez, senhor presidente, a Compesa esteja precisando de uma privatização ou de alguém que puxe aquela gestão para que comece a trabalhar de forma na mesma proporção que é o pagamento da gente, a conta de água. Ora, há quanto tempo, vereador Fia, Vossa Excelência já pede para ligar a água ali na Xandemulato? Que eu me lembro, Vossa Excelência, a maioria do seu mandato era para pedir o gás de caminho e aquela água do Xandemulato. E por incompetência da Compesa, ele já veio gerente aqui nesta casa, a gente já levou o gerente para vários rodeamentos novos, e eles só dizem que não, tem que fazer um projeto de viabilidade técnica, porque aqui não tem força água e tal. Nós temos que fazer pressão na Compesa, porque eles não respeitam o nosso estado, não respeitam o nosso município. É certo, alguns vereadores disseram aqui, inclusive o presidente endossou, que aquele projeto das casas populares é um projeto da Caixa Econômica Federal e que existem requisitos mínimos para a liberação. Eu não sei se esses requisitos podem ser burlados se por um acaso, senhor presidente, tiver uma caixa d'água e a prefeitura se comprometer com o fornecimento, mas eu concordo com Vossa Excelência que seria um absurdo se isso acontecesse. Porque a gente tem que ter água encanada, é um dos princípios básicos, uma prestação de serviço básica. Em Recife, em vários locais, há entendimento de juízo e de juizado especial que não se pode cortar serviço essencial, como luz, como água. Ora, a gente não tem água aqui na Compesa, na Xandemulato. A gente não tem esse serviço essencial. Isso não é obrigação da prefeitura, isso é uma obrigação da Compesa. A gente não está pedindo nada de graça, não. A gente quer virar consumidor da Compesa. Mas é preciso que o governo do Estado tome a responsabilidade para si e faça feito o governo federal fez, vereador Dedé. Faça um plano de ampliação do serviço. O governo federal fez um plano de ampliação do serviço de energia elétrica, talvez até copiado pelo ex-governador Miguel Arraes, no programa Luz para Todos, se Vossa Excelência lembram bem. A gente precisa desse programa Água para Todos, para que finalmente a Xandemulato, como também a maioria da nossa zona urbana, não estou me referindo nem a rural, mas pelo menos a zona urbana seja contemplada. A gente, incansavelmente, senhores vereadores, temos que fazer audiências públicas mais vezes. Temos que chamar o gerente, só para que ele seja aqui chamado de responsável, não ele como pessoa, mas ele como representante do órgão. E são essas minhas palavras que eu gostaria de me associar ao seu requerimento, vereador, se Vossa Excelência me permitir, e pedir para que todos aproveitem a unanimidade. Muito obrigado. Vereador Júlio também, vamos ao nosso vereador Júlio. Senhor presidente, excelentíssimos vereadores do município de Passira, ainda registrando a presença do ex-vereador Alonso Dica e o ex-vereador Joaquim Luiz, quero também registrar a presença do doutor Fábio Júnior, Maceió.
Juscelino, Bernardo, ao Rivaldo Freitas, a todos aqui presentes, bem senhoras e senhores que estão nos ouvindo através da Rádio Atividade FM, a todo o povo de Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus. Eu quero me associar ao grande requerimento do vereador Everildo, popularmente FIA, e também dando ênfase ao discurso do vereador Hernando Filho concernente a esse requerimento. O vereador, o presidente da casa, também falou uma coisa interessante, que não é importante, não é bom, melhor dizendo, entregar as casas ao povo sem água para aqueles que vão receber as suas casas. Primeiro, pela dificuldade. Segundo, hoje é praticamente inviável morar num lugar que não tenha casa. E gera um problema na nossa cidade, um problema muito sério concernente aos loteamentos. Hoje nós temos dificuldade com os loteamentos na nossa cidade, o loteamento Sebastião Nery, o loteamento Branca de Neve, o loteamento Novo Horizonte e agora a Minha Casa Minha Vida, o programa do governo federal, que foi conquistado pelo prefeito Silvestre, e hoje quem está na coordenação desse programa é a Secretaria das Mulheres, que tem a ex-prefeita como coordenadora e que levou toda a documentação para que essas casas pudessem vir também para parceiro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, senhor presidente, o vereador Fia, ele colocou aqui na sua explanação com relação a mais casas a vir para Passira. Já foram feitas aproximadamente 600 inscrições de pessoas que moram de aluguel, pessoas que não têm uma residência fixa sua, e o governo federal, através da presidenta Dilma, deve investir mais nesse programa, que é um programa importante, porque só quem sabe é quem não tem uma casa para morar, o sofrimento de pagar aluguel todos os meses, pagar conta de energia, conta de luz, e aí tem que pagar o aluguel. Só quem sabe é quem sabe o sofrimento de não ter uma casa para morar sua. Então, vereadores, toda a população, a Secretaria das Mulheres está fazendo as inscrições para as pessoas que não têm moradia, e nós precisamos que o governo federal invista mais no programa Minha Casa Minha Vida. Só foram enviadas para Passira 49 casas, e ainda bem que o prefeito Silvestre, através da sua equipe, conseguiu essas 49 casas. E de dizer, meus amigos e minhas amigas, que a Compesa tem que observar esses trabalhos que são feitos no nosso município. A Compesa tem que trabalhar de forma veemente para trazer água para os nossos moradores. É como o vereador Fia, e nós estamos associando ao seu requerimento, vereador, já há muito tempo, e também tem achando de um lado do outro lado, precisa colocar água, passa lá o cano mestre e precisa só interligar para as casas as águas. E da mesma forma agora é o programa Minha Casa Minha Vida. Também as pessoas precisando de água para aquela comunidade. A não ser que encontre outro paliativo, outra solução para aqueles moradores que irão ali residir nas chamas do lado. Desde já, eu quero informar que existe uma comissão nessas casas dos moradores, escolhendo 3 pessoas, daqueles que vão ceder suas casas, 49 famílias, escolhendo 3 pessoas para representar, e estamos tendo na CEL, que é outro problema, presidente. Além da água, tem um problema também da energia, colocar energia nas casas. Então a Caixa Econômica, através com o prefeito Silvestre, com a Secretaria de Infraestrutura, com a Secretaria das Mulheres, de interceder e lutar para que essas casas sejam dadas com dignidade. Não tem que fazer uma casa e entregar ao morador sem água, sem energia, sem nada. Então, não adianta. Eu quero aqui, senhor presidente, me associar ao requerimento do nobre e excelentíssimo vereador Fia, Popular Fia. Muito obrigado. Vereador Everaldo, falar sobre o requerimento, mas eu fiquei mais, eu fiquei mais constrangido ainda quando Vossa Excelência disse que nem foi elaborado um projeto, aí vão colocar no projeto nem energia nem água, aí estou buscando energia também agora. Mais uma vez, boa noite para todos que estão aqui, todos que estão me ouvindo através da internet. Vereador Fia, me associar ao seu requerimento e falar para os colegas vereadores e todos que estão
que a Compesa, além de não enganar a água, tem a vergonha, tem vários loteamentos aí sem água, ela não dá um cano, metro de cano a ninguém, não coloca em lugar nenhum, além de não colocar água nesse loteamento que não tem, quando quebra, quando estoura o cano, passa dias e dias, mês e mês, e ninguém consegue. E a gente sabe a dificuldade que tem, nós que estamos carregando água, que tem um pipa passa 1 hora para encher 10 mil litros, o pipa termina passa 1 hora, numa bota de 50 milímetros, 1 hora. Tem cana aí de 100 milímetros que passa um mês esperando água. São 400 mil litros de água por dia, quase 1 milhão de água por dia e noite. Então isso é um absurdo. A Compesa nós temos que ver com o prefeito, chamar aqui o diretor da Compesa para fazer uma reunião. Esse loteamento não pode ficar sem água. Tem vários loteamentos, o loteamento de São Silvestre está lá, não tem água. O Salgado já colocaram no cano, mas não pode ligar, porque não foi o cano apropriado. Mas é tudo desculpa, é porque a Compesa, infelizmente, eu não sei o que acontece, se é o pessoal que não quer trabalhar, mas está sendo muito irresponsável. O que eu quero dizer é que isso não pode acontecer. A pessoa faz uma casa, compra um terreno, faz uma casa, pensando que amanhã depois ele vai ter alguma luz e uma água, que é o mínimo que a Compesa pode fazer, colocar água. Ele não está pedindo, não. A pessoa quer que você coloque a água, o cano, eles pagar a conta, para ter uma água na casa. Mas além de não consertar, de não colocar, quando quebra, é um desperdício d'água grande. Fica dias e noites jogando água, estragando água boa, de qualidade, e não vem consertar. Então isso é um absurdo. Muito obrigado pela oportunidade. Alguém mais que quer discutir sobre o requerimento? Se não, vamos colocar em votação. Aqueles que forem para a rua permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vereador Fernandes, que está escrito para fazer o requerimento verbal. Senhor presidente, senhores vereadores, eu volto aqui a esta tribuna, no uso de minhas atribuições legais, que confere o regimento interno e ao município, para requerer a esta casa que envie ofício ao chefe do Poder Executivo e também que acate o requerimento de minha autoria, no sentido de, conforme preconiza, conforme manda, conforme estabelece a Lei Complementar 131 de 2009, que é a lei que trata sobre o portal de transparência, para que regularize o site tanto desta casa, senhor presidente, quanto Vossa Excelência envie ofício, para que também seja regularizado o portal de transparência do município de Passira. Pois, conversando com vários cidadãos e que são bem informados, estudantes universitários, eles têm me indagado que tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo do nosso município não tem seguido aí o que estabelece a Lei Complementar 131 de 2009. Essa lei complementar, que Vossas Excelências acredito que já ouviram falar, foi que tornou obrigatório todas as informações referentes à receita do município e às escriturações contábeis. O que se fizer, o que se receber de receita, que seja informado no portal da transparência. E aí tem que ser informado em tempo real. Em tempo real, a lei complementar estabelece que tempo real é o primeiro dia útil depois que a informação foi gerada, a escrituração contábil foi gerada. Então, independentemente de partido político, até porque eu sou da base do Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Executivo tem que se adequar a isso. Não é por
tem muita curiosidade e tal, e entra no site do Tribunal de Contas, que também tem essas informações. Ora, se o Poder Executivo e a Câmara de Vereadores se preocupam em mandar as informações para o Tribunal de Contas, por que não colocam também no seu site, no seu portal de transparência? Não é uma questão de política, é uma questão de seguir o que a lei estabelece. A lei estabeleceu, inclusive, um prazo de maio do ano passado, para que a gente pudesse se adequar a essa realidade dos municípios menores de 50 mil habitantes. E não quero fazer revanchismo nenhum aqui, Jamilson, até porque também é interessado ao prefeito, mas a gente deve se adequar até para que Vossa Excelência não pague multa quando sair da gestão. E eu sei que isso é ruim para o gestor, isso é ruim para a história do gestor. Então é um alerta que eu estou dando ao prefeito do município, à presidência desta casa, para que a gente possa dar mais uma arma à população, que é a informação. Então eu peço que Vossa Excelência aprove nosso requerimento e serve de um aviso desse requerimento para que a gente possa andar em conformidade com a lei. Muito obrigado. Alguém mais quer discutir sobre o requerimento do vereador Hernandes? Vereador Júlio Pereira quer discutir. Só gostaria de informar, vereador, que o estado da Câmara está atualizado. Até por a semana das pessoas que fazem isso para nós, e elas disseram para mim, eu estou fechando hoje ou amanhã o balanço da Câmara, estarei colocando mês de novembro, mas o mês de outubro nosso está todo ok já. Mês a mês nós estamos atualizando. Nós estamos atualizando em tempo real, mas todo mês, finalzinho do mês, nós estamos, todas as nossas despesas, licitações, tudo que envolve a Câmara, nós colocamos, graças a Deus, até porque eu também sou das pessoas que cobram da transparência do governo, de forma aquilo que nós exercemos aqui. Vereador JP. Boa noite mais uma vez a todos. Vou dar uma boa noite especial para o amigo Antônio Bolo, que está nos escutando, meu amigo Feliciano, que está aqui, meu amigo Fábio Júnior, entre outros. Senhor presidente, falar um pouco sobre esse requerimento, mas aí eu gostaria também de enfatizar aos nobres vereadores e à população parceirense sobre essa questão da água para levar para aquelas casas. E nós sabemos a dificuldade. Vamos falar sobre o requerimento do vereador Hernandes? Esse é um requerimento específico. Então, eu gostaria de falar sobre esse requerimento. Então, me retiro sobre o que eu não gostaria de falar. Alguém mais gostaria de falar sobre o requerimento do vereador Hernandes? Se não há, vamos colocar em votação aqueles vereador que está da sua ciência. Vamos colocar o mesmo em votação. Aqueles que forem por permanência como aprovado por unanimidade. O Júlio tem o requerimento para fazer verbal. Senhor presidente, meus amigos e minhas amigas, excelentíssimos vereadores, eu quero nesta noite fazer a minha solicitação de requerimento, senhor presidente, ao excelentíssimo prefeito do município de Passira, junto com a Secretaria de Infraestrutura, que tem à frente o nosso amigo Pereira, os diretores Tito Severino, ao Orlando, ao Mama e a todos que fazem a Secretaria de Infraestrutura. Senhor presidente, passando ali pelo Alto José Caboclo, eu pude observar uma rua praticamente quase intransitável. É esgoto a céu aberto, buracos, praticamente está quase inviável, intransitável ali no Alto José Caboclo, né? Ali conhecido como Bola Caneca. Então eu quero pedir ao presidente que pelo menos faça um paliativo, que coloque um piçado, que coloque algumas caçambas ali para ajudar aqueles moradores. Tem cada buraco
eu quero pedir ao excelentíssimo prefeito que faça alguma coisa por aquele áudio José Caboclo. Eu sei que para calçar tem que ter projeto, tem que ter orçamento, tem que ser encaminhado a Brasília, tem que ter aprovação das emendas constitucionais, financeiras para calçar ali o alto José Caboclo em Bola Caneca. E aquela rua ali, vereador Filho, o senhor acha que também passa muito por ali, está praticamente, senhor presidente, intransitável. Eu peço ao prefeito, junto com a sua equipe, que coloque ali uma estação de pissarro, que faça alguma coisa, procure fazer o saneamento básico, colocar cano, porque realmente está uma tristeza. E daquele jeito só prejudica as nossas crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos, né, os nossos velhinhos, que às vezes sofrem muito mais, às vezes precisa ir ao hospital, às vezes precisa ir à rua, fazer a feira, fazer alguma coisa, e aquela rua ali está praticamente intransitável e pode gerar problemas e insatisfação para a população ali que eu estou mencionando. Então, quero pedir mais uma vez, repetindo, sendo enfático, que o prefeito ele faça alguma coisa por aquele Bola Caneca e espero que daqui que ele termine a sua administração ou se renove e ele calce aquela rua do Embolo Caneca, conhecido como Alto José Caboclo. Muito obrigado, senhor presidente. Alguém gostaria de discutir sobre o requerimento do vereador? Vereador Filho. Vereador Filho está querendo discutir, vamos colocar o mesmo de votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam no instante. Vereadora Rede da Associação. Aprovado por unanimidade. Vereador JP está escrito para fazer o requerimento verbal. Boa noite, quero pedir desculpa aqui aos ouvintes pela falha que antecedeu as minhas falações, mas tranquilo. Eu queria pedir junto ao secretário de Agricultura, nossa amiga Letícia, já que estamos sempre falando da água e sabemos a dificuldade que temos e vamos enfrentar o nosso município de água, que o prefeito do nosso município se encarregue de conseguir mais caminhões-pipa para que no próximo ano, a partir de janeiro, possa atender a nossa população. E desde já, eu sei que ele já está em busca disso, porque todos nós sabemos que ele é um prefeito que vem buscando a melhoria para a nossa cidade, trabalhando dia e noite incansavelmente para que possa melhorar a vida do nosso povo. E ele sabe que a água hoje é um problema e ele com certeza vai solucionar esse problema no nosso município, como vem fazendo na medida do possível, atendendo a toda a população. Desde já agradeço ao prefeito Silvestre e à sua equipe, com sua competência, com certeza vai trazer esse recurso para a cidade. E também quero, já que estamos falando de água, falar sobre, se falou tanto sobre a minha casa, a minha vida, quero dizer ao colega e vereador, presidente dessa casa, Jamilson, que temos sim um projeto para a água naquela casa, naquelas casas, e nós sabemos que também temos grande dificuldade de levar essa água, mas a Copesa, para levar essa água, ela vai ter que fazer um serviço lá que é chamado vereador Hernandes de Busta, onde essa água vai ser transportada através desse equipamento, para levar água para aquelas casas. Então, com certeza, vai ter água sim naquelas casas, como vai ter eletricidade, que também veio com um projeto de eletricidade e a empresa desviou esse projeto daquelas casas e não vai ser implantada, entendeu? E também lembrar a toda a população que estamos aqui, todos os vereadores, toda a população junto, engajado, para fazer sim o melhor e buscar o apoio necessário para essas casas e para as casas que vão vir aí, que estão por vir, que o prefeito do nosso município, junto com a sua equipe, está conseguindo
Ele gostaria de discutir sobre o requerimento do vereador JP. Vereador Pia. Esse requerimento de horários estão sendo votados no papel. O vereador não deixa para ser ela. Mas tem que botar dois, ele fala. Senhor presidente, mais uma vez aqui nessa tribuna, quando o vereador JP bota um requerimento sobre água, e a gente tem que discutir esse requerimento, porque parceira, o água dá uma tristeza. Vou pedir permissão ao vereador JP para me associar nesse requerimento. Eu peço ao prefeito da cidade, junto com a secretária Gabriel Lula, Letícia, que cabe posto, parceira, porque a gente está pegando água nos postos, a gente passa 2 horas, 3 horas para encher um carro d'água. E a demanda de água no nosso município está demais, minha gente. É uma tristeza. O telefone da gente, o vereador que coloca água, o vereador Everaldo, o vereador Toninho. Olha, é uma tristeza. É mais de 100 carradas d'água por dia que o povo vai pedir por telefone. Então a gente tem que correr atrás disso aí. E a demanda de água está uma tristeza. Nós temos que o prefeito da cidade tem que correr atrás dos deputados que foi votado aqui na nossa cidade. Do meu deputado, eu vou brigar, vou cobrar dele. Dos vereadores que apoiam o deputado diferente. Dos vereadores da oposição, que apoiam o deputado Henrique Queiroz, que traga. Por esse exemplo do nosso município. Que não é só ter direção querer pegar o voto do povo e sair com a carinha de sabidinho, de gostoso. Tem que prestar um trabalho aqui no nosso município. Nós temos que brigar, porque se a gente não brigar, o povo de Passinho está escutando. Porque o problema do água está difícil demais, minha gente. Não é brincadeira não, é sério o problema do água. É água doce, é água salgada, está sério. Então eu peço, meus amigos da oposição, que falam do seu deputado, a gente quer ver um deputado diferente do prefeito, que corra atrás e traga recursos para calar a boca aqui do nosso município. Porque se não fizer isso, quem vai sofrer é aquelas pessoas mais carentes, que não tem a oportunidade de chegar, de comprar um carro de água. Quem vão sofrer são eles. Então, pai, eu faço esse apelo. E se eu já tinha escala da minha vida lá no lado, vereador JP, esse projeto, Deus queira que saia logo. Mas eu recebi uma ligação há uns 10 minutos. Eu tive que saber que ia colocar uma caixa lá. O pessoal tirar água lá. Veja, 50 famílias tiraram uma caixa lá. E tem mais aquelas pessoas que fazem parte da caixa do outro lado. Vai sair briga no carro de água. Então isso é uma vergonha. Tem que encanar água. Acontece, tem a obrigação junto com a caixa. Encanar água nas casas. Porque se ela não encanar água, é vergonha. Então eu faço um apelo. Tem que encanar água sim. Porque aquele pessoal vai lá naquelas casas, sem ter água mais nada. A energia está passando por cima das casas, ali é mais fácil. Eu tive lá, tem energia lá por todo canto, lâmpada por todo canto, está tudo acesa. Agora a água está difícil demais. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Dedé, vou dar a palavra para o próximo vereador JP. Mais Senhor presidente, eu quero aqui me associar ao requerimento do meu amigo vereador JP. Mas, presidente, como aqui se falaram várias vezes em água, e a gente sabe que a situação hoje do povo de Passira, da zona rural, da zona urbana, pela a necessidade da água. Mas eu gostaria de dizer aqui ao vereador, presidente,
e a todos que nos escutam, que na reunião passada, ou alguma reunião, se falaram aqui, que o Exército está carregando muita água naquela região lá nossa de Tamanduá para fora, e os vereadores do município de Passira, alguns vereadores da base aliada e o prefeito, estavam querendo proibir, estavam querendo matar o Exército e a água, porque eu acho mesmo que às vezes pode estar sendo errado, a água sendo tirada para fora. Mas eu queria dizer aos vereadores e ao prefeito, já que a gente está falando em água, presidente, que o prefeito de Passira, ele tem um carro do táxi, parece que é uns 15 mil litros, que ele pega, 15 mil litros d'água. Tem outro carro, que é o que rápido trabalha, no mínimo, presidente, ele pega lá 15 carradas d'água por dia, esses dois carros. Ele hoje estão tirando mais água praticamente do que o Exército. E esse que o prefeito de Passira não paga um conto de réis, dá uma prata ao dono do poço. Então eu gostaria de dizer aos vereadores que a hora é essa que nós se reunir. E talvez mesmo de tirar o Exército, mas dizer ao prefeito de Passira, quem coloca lá o carro do vereador Fria, do vereador Everaldo, os dois carros de Toim, e pague a água, tanto a Paulo como o irmão do ex-prefeito. Porque aí nós estamos querendo tirar o Exército e a água circular dentro do município de Passira. Agora o prefeito pegando dinheiro, que eu acredito que Passira hoje está passando pela situação triste na seca, mas o dinheiro está vindo, mas está ficando no bolso desse prefeito e está usando a água de graça. E se na hora que se tirar o Exército, o balde e o Zé da Água vai fechar e Passira se acaba, porque toda a água que está circulando dentro do município de Passira é daqueles 12 pontos de Tamanduá, daqueles 12 pontos da Base da Passira. Então o que está acabando é isso. O vereador Fia tem 2 caminhões, o vereador Toim tem 2, a prefeitura tem 2, e faz até vergonha. Um vereador tem 2 carros-pipa, como tem Toim, como tem Fia, e a prefeitura só tem 2 carros-pipa. Então se fizesse isso, Passira hoje ficava tranquilo com água, o prefeito pagando água para que os vereadores pegassem naquela região. Não é querer usar o coitado do Zé e o coitado do Val, pegando 15, 10 carradas todos os dias sem pagar nada. E aqui ainda tem vereador que ainda chama o homem de ladrão. São minhas palavras, presidente. Alguém mais gostaria de discutir sobre o requerimento? Falar sobre o requerimento do vereador JP, carro, pedindo mais carro-pipa. Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras presentes, se deixar de registrar a presença do meu amigo Joaquim Luiz, meu amigo Fábio Júnior, né? Todos que estão me ouvindo pela Milhão FM. Quando se fala em água, realmente Passira está passando uma crise, não só Passira, como em todo o estado. Nós sabemos que precisa realmente dar carro-pipa, mas também precisa deixar claro que esses 5 carros-pipa, um da prefeitura faz 6, o prefeito Silvestre está ajudando esse pessoal a trabalhar, a colocar para o município. Se precisa de mais carro-pipa, precisa. Eu tive lá com o deputado Feitosa, falando com o nosso amigo Leonardo Selva, que é o gerente geral da Compesa, e o nosso amigo Edivaldo, e o Elis, teve aqui em Passira, sobre aquele encanamento da água lá na antena. E até agora não saiu ainda. Eu tive com o secretário Pereira, ele colocou aqui, trouxe o rapaz para fazer o topógrafo, foi feito. Mas nós sabemos que as coisas não estão fáceis. Essa demanda de carro-pipa do Exército, se for para parar, ele para. Agora, para dizer que vai chegar mais carro-pipa de dia à noite, não adianta dizer isso, porque a situação é muito difícil. Mesmo sabendo que o povo de Passira precisa mais de carro d'água, e se colocar mais 10 carro-pipa, não vai dar para servir a população passireira. Muito obrigado. Senhores vereadores, senhor presidente, em relação ao requerimento do vereador JP, pedido de mais pipas, denota-se que
oferta de água tem sido menor do que a demanda. A demanda tem aumentado bastante. Estamos aí vivenciando um momento de estiagem. Mas quando a gente fala de poços, e o vereador Dedé bem lembrou da reunião passada, que nós, inclusive eu como vereador, defendi que a gente deveria fazer uma audiência pública para que haja um racionamento dessa água. Porque eu não quis prejudicar nem os donos dos poços, que além de Pau e Zé, devem ter outros. Tem Vertente Seca, tem outros lugares. O que eu disse e que é preciso que a gente bata nessa tecla, e eu acho que a gente tem que fazer essa discussão com seriedade, não levando política para essa discussão, Dedé, é que o uso da água que a gente tem feito aqui em Passira é um uso que não está sendo racional. Nesses poços que Vossa Excelência falou, o Exército está levando água não somente para Passira. Aí Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado. E a gente poderia fazer um convênio com o Exército para que o Exército forneça para Passira, só para Passira, se assim pudesse. A gente tem que amadurecer essa discussão. Eu não quero que feche os poços, até porque me parece que esses poços têm uma água de excelente qualidade. E fechar um poço desse é um desserviço à comunidade. O que eu quero colocar em discussão, e é uma discussão corajosa, não é somente em relação aos poços, particulares, mas inclusive os poços públicos que fornecem um abastecimento de todo o sítio, por exemplo. Que a gente tem manobra de fechar de uma quantidade de casas num determinado horário, via JP, e abrir em outros horários, mas no início desse fornecimento havia gente que dava água para bicho, aguava plantações, e é essa discussão madura que a gente tem que ter coragem de enfrentar. Se Vossa Excelência levar para o lado político, realmente não vai sair do papel, porque aí também a gente não vai ficar calado, não vai querer se defender, a gente não vai andar. O que a gente tem que fazer é uma discussão séria sobre o uso racional de nossa água, que está embaixo da terra, de Passira, e que a gente tem que usar de maneira irresponsável. Só isso. Muito obrigado. Senhor presidente, ainda em tempo, com relação aos poços artesianos que o vereador Hernando colocou, é muito importante. Porque os poços artesianos, às vezes, quando o poder público perfura esses poços, né? Como a ex-prefeita perfurou 20 poços, agora Silvestre colocou os dessanitizadores para reativar esses poços. O que fica aqui agora uma polêmica muito grande para nós vereadores e o poder público, o executivo, até mesmo o judiciário, se for preciso. É porque, presidente, se faz o poço, as pessoas começam a irrigar a agricultura com a água desse poço. Esses poços deveriam só para o gasto de casa, para lavar louça, tomar banho, fazer comida. E tem pessoas usando a água do poço artesiano para a agricultura. Nós não somos contra. Existe aqui uma polêmica, então criar uma lei para que os poços artesianos feitos pelo poder público, pelo executivo, não ser usado para a agricultura, senhor presidente, ser proibido. Vai ser uma polêmica grande? Vai ser problemático? Vai, mas nós temos que encarar. Ou nós vamos deixar os nossos poços secar, que está secando. Então, se uma pessoa quer fazer agricultura com o poço, ele perfure particularmente. Particular, perfure e com a sua água do seu poço ele faça a agricultura. Mas o poder público fazer o poço e a pessoa usar para a agricultura, então fica prejudicando toda a comunidade. Então fica aqui também, vereador Hernando, essa minha deixa para que a gente possa resolver de alguma forma essa situação. Alguém mais gostaria de discutir sobre o requerimento? Só para informar os colegas em relação a essa discussão, primeiro que o correto seria falar em relação aos carros tripa. E JP, vereador JP, Vossa Excelência hoje tem razão em relação a esses carros tripas,
e amanhã Vossa Excelência terá mais razão ainda. Aí você diz por quê? Porque hoje nós já temos diversas casas nossas do município que não são abastecidas por água, né? E irá ter mais razão ainda porque os poços, o poço lá de Paulo, ontem mesmo faltou água 9 horas, ele já não suporta mais, a excursão nossa já é amiga, o racionamento deveria ter sido feito antes, faz tempo que houve uma troca da prefeitura, nós fizemos uma determinada operação aqui, a prefeitura foi lá e negociou umas carradas d'água e deixou as coisas lá rolarem do jeito que estava rolando. Infelizmente, aquele lago no subsolo daquela região praticamente já foi embora, e o que nos deixa mais preocupado é que tem um poço ali que abastece a comunidade também. Eu não sei como é que vai ser esse poço ali que abastece a vertente da bacia, uma parte da Manduá e a base da bacia, eu não sei como é que vai funcionar aquilo ali. Então, o Exército mesmo, um rapaz do Exército disse que eles estão tentando ficar até o final de dezembro, mas acham que não conseguem. O pessoal, o comando do Exército veio ontem para lá, antes de ontem, e eles estão tentando sair dali, marcando localidade para pegar em água, certo? Mas em relação aos carros, infelizmente a realidade é que se falta água ali, infelizmente as pessoas vão precisar de água naquela região. Mas coloque em votação o seu requerimento, aqueles que forem a favor permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Não havendo nenhum mais requerimento, vamos aqui dentro da ordem do dia ainda fazer a leitura do projeto 011 de 2014, que trata sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2015. Como nós já lemos, eu vou pedir para o colega vereador Júnior que só faça a leitura da emenda, já que é um livro bastante grande. Projeto de Lei número 011 de 2014. Emenda. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2015. O prefeito do município de Passeira, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 165 da Constituição Federal e do artigo 124, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela emenda constitucional número 31, de 27 de junho de 2008, submete à aprovação da Câmara de Vereadores o projeto mencionado. E também um projeto de resolução em segunda votação, projeto 012, 2014, a emenda que o vereador vai ler agora. Emenda. Da comunidade da Chã dos Negros o nome de Sítio Quilombola da Chã dos Negros. Esse projeto foi apresentado por alguns vereadores, mas isso é o que nós temos para ler o meu expediente. E antes de encerrar o meu expediente, eu gostaria de dar uma satisfação aqui. Vereador, antes, quando eu falei em relação ao site, eu aqui entrei no portal da Câmara, no site da Câmara, e vi realmente no mês de novembro a minha não colocou ainda. Certo? Eu até mostrei para você aqui, nós comentamos que eu praticamente exigi a semana que colocasse, eu não tenho nada. Eu até quero que isso tudo mês a mês eles façam isso. Aí só infelizmente estava no mês de novembro, mas sem dúvida amanhã irei cobrar mais uma vez, vou fazer de tudo que eles coloquem este site, essa informação amanhã. Tá certo? Vamos assim encerrar o grande expediente dentro das ordens do dia. Dentro da ordem do dia, vamos colocar os projetos em votação, discussão e votação. Coloco aqui em discussão o projeto 011 de 2014, o projeto de lei orçamentária anual para o exercício 2015. Alguns vereadores gostariam de discutir? A palavra é do Júnior. Vossa Excelência tem 5 minutos para dar a palavra. Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, quero cumprimentar mais uma vez
todos aqueles que estão nas suas casas, nos ouvindo através da Rádio Atividade FM. Senhor presidente, dando ênfase a esse projeto de lei número 011, lei essa que trata da lei orçamentária anual para o exercício de 2015. A LOA, que é a lei orçamentária anual, onde o prefeito, cada ano, tem que encaminhar o orçamento para essa casa, para que nós possamos fazer as avaliações, para assim aprovarmos, para que o município tenha os seus orçamentos aprovados pelos excelentíssimos vereadores. Nós sabemos que este exercício financeiro de 2015, o orçamento está em 69 milhões e 600 mil reais. E desse valor, 4 milhões e 900 mil destina-se à receita capital, e vem a educação, vem a saúde, infraestrutura e as demais secretarias do nosso município. Nós sabemos, senhor presidente, que esse ano de 2014 é um ano em que o município de Passeia enfrenta mais uma vez uma crise. Crise essa que acarreta problemas para a nossa população. É queda no FPM, é os encargos que a prefeitura, através do prefeito Silvestre, tem que assumir para adimplir o nosso município. E às vezes o prefeito tem que tomar algumas medidas administrativas para não prejudicar o município. Eu sei que tem muitas pessoas que não compreendem. Tem muitas pessoas que não entendem esta situação que os municípios brasileiros estão enfrentando. Eu estava olhando a prefeitura de Carpina, vereador Fia, demitiu, colocou para fora todos os funcionários comissionados e contratados do município, porque para adimplir as suas contas de 2014, o prefeito, para o exercício financeiro seguinte, não pode ficar praticamente com restos a pagar. O CAUD, que é o cadastro único de convênio, também tem que ser adimplido. O INSS, que é a questão da Previdência Municipal, que é o fundo prévio do nosso município, também tem que estar em dia, para que os nossos aposentados, os nossos pensionistas, os nossos inativos possam receber os seus dinheiros de forma responsável. Então eu quero aqui, senhor presidente, em nome do prefeito Severino Silvestre, pedir aos vereadores, tanto da situação como da oposição, que aprovem o orçamento de 2015, que é este projeto de lei 011 de 2014, lei orçamentária anual para o exercício de 2015. E pedimos a cada dia ao prefeito, à Secretaria de Finanças, queremos pedir a todos que fazem parte da administração, que continuem com um trabalho responsável, um trabalho de grande serviço para a nossa população. Os nossos motoristas, que devem cuidar dos nossos transportes, porque quando o pneu fura, baixa, quando o carro se quebra, quando uma ambulância se quebra, nós sabemos que tudo isso gera despesas para o nosso município. Então quero pedir a todos os funcionários que zelem pelo bem público, aqueles que trabalham no hospital. Eu fiquei sabendo que tem funcionário que até estraga comida. Eu fiquei sabendo que tem motorista porque não aceita a política do prefeito Silvestre, passa com o ônibus quebrando nos buracos. Eu fiquei sabendo que tem funcionário porque faz parte de outra política, fica estragando. Eu quero dizer à população parceirense que isso faz parte do orçamento, senhor presidente. Eu quero dizer à população parceirense, se alguém vê algum funcionário tratando alguém mal, quebrando a coisa pública, que nos denuncie, para que nós possamos tomar as providências, porque quando se quebra algo no município, está trazendo prejuízo para a população. Então eu quero, senhor presidente, pedir aos nossos funcionários, vou saber o que tem que pedir, senhor presidente, quero pedir aos nossos funcionários
para toda a população. Então eu quero parabenizar o prefeito Silvestre pela sua postura, pelo seu mérito de trabalhar com lisura, com responsabilidade. O prefeito Silvestre não tem o Tribunal de Contas, pode vir Tribunal de Contas, pode vir Tribunal de Contas da União. O prefeito Silvestre, conversando com ele esses dias, ele não tem nada, por quê? Porque trabalha com honestidade e com transparência. E se alguém acha que ele não trabalha, existem os órgãos para coibir qualquer tipo de ilicitude. Então quero dizer, senhor presidente, meus amigos e minhas amigas parceirenses, e pedir aos vereadores que aprovem a lei orçamentária para que o prefeito continue adimplindo e pagando as finanças e as despesas e encargos do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Alguém mais gostaria de discutir sobre o projeto de lei 011? Se vá, vamos colocar o mesmo em votação. Aquele que foi a favor permaneça como estão em segunda votação. Comprovado por unanimidade. Temos aqui também o projeto 012, projeto de resolução 012, que é a emenda que dá à comunidade de Chão dos Negros o nome de Sítio Quilombola Chão dos Negros. Alguém gostaria de discutir? Vereador Hernandes. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos no adiantado da hora, 8h30, mas esse projeto de resolução, ele nos parece simples, e o é, mas o que ele representa é, na verdade, um valor histórico e um valor prático. E explico vossas excelências por quê. Como tem na minha justificativa, a comunidade da Chão dos Negros, historicamente, foi uma comunidade negra de resistência e que o tempo foi se passando e os descendentes dos quilombolas foram fincando suas raízes nas Chão dos Negros, assim chamadas, e eles merecem e têm orgulho desse reconhecimento de serem intitulados de quilombola. Esse orgulho, senhores vereadores, ultrapassou as barreiras da história, porque recentemente o governo federal tem não só reconhecido as comunidades quilombolas como parte de nossa história, mas também, vereador Júnior, incentivado a cultura dessas comunidades, incentivado a atividade econômica dessas atividades. Vereador Joaquim Luiz, vereador Alonso. Inclusive, depois dessa noite de hoje, vereadora Reina, com o título de Comunidade Quilombola da Chão dos Negros, todos os que moram naquela localidade e que têm na sua conta da CELP como endereço de sítio da Chão dos Negros vão ter isenção de iluminação pública até 50 kW, né? Então esse é o serviço que nós estamos prestando aqui na Câmara. Inclusive, tem um decreto federal publicado no Diário Oficial da União pela Fundação Palmares, dando esse título já à comunidade da Chão dos Negros. Então, a partir, senhor presidente, desta aprovação, desta resolução, dando nome à comunidade da Chão dos Negros de sítio quilombola da Chão dos Negros, todo habitante de lá desta comunidade que tiver em sua conta de energia
Sítio Chanos Negros vai tirar a cópia desse decreto, juntamente com a cópia dessa conta de energia, vai à CELP e vai conseguir a isenção total de 50, os primeiros 50 quilowatts. Então, eu agradeço a Vossas Excelências de dar essa oportunidade hoje, nessa casa, dar esse primeiro passo, esse primeiro reconhecimento, dar o valor que essa comunidade precisa. Nós estamos incentivando não só a cultura, senhores vereadores, JP, FIA e demais vereadores. Estamos incentivando a economia local. É esse o trabalho desta casa, e eu tenho orgulho de ter sido aí um dos autores desse projeto de resolução, e com certeza, com a divulgação que esta casa vai proporcionar desse projeto de resolução, a gente vai fazer um bem enorme a essa comunidade que precisa sim de ajuda, porque em outros tempos foi humilhada e nos tempos de hoje está sendo exaltada por um reconhecimento do governo federal e de hoje por diante pelo nosso reconhecimento. Muito obrigado, senhores vereadores. Espero a votação por unanimidade de Vossas Excelências. Alguém mais gostaria de discutir? Se não há, vamos colocar em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pessoal, na ordem do dia, nós temos aqui um projeto, um emenda que dá o nome à rua da cidade de Parceiro. O prefeito do município de Parceiro, do estado de Pernambuco, nos suas atribuições legais, submete a apreciação e votação do Poder Legislativo segundo o projeto de lei. Fica denominado Rua Teófilo Gomes de Freitas, a rua situada no Alto da Esperança, com início na borracharia e propriedade do senhor Manuel Alex de Oliveira Pereira, até o cruzamento com a rua Manuel Agostinho Pereira do Centro. Artigo 2º. O presente lei entrará em vigor na data de promulgação e revolvendo as disposições encontradas. Gabinete do Prefeito do município de Parceira, 5 de novembro de 2014. Esse projeto de lei, ele ainda está sem parecer das comissões. E nós só temos 2 reuniões para aprovarmos ele até o final do ano. Então, nós vamos encerrar essa sessão de hoje e vamos estar enviando e pedindo para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final dê o seu parecer desta lei, para que na próxima reunião nós estaremos entrando com ele e na última e segunda votação para nós finalizarmos o trabalho. Tá certo? Na ausência da vereadora com a ausência da vereadora Vanessa, eu peço ao vereador e ao meu vereador Júnior, Laurentino, que substitua ela nesta comissão. Ela vai ser presidida pela vereadora Reina, o relator Sebastião Júnior, o segundo vereador Júnior Laurentino. Tá certo? Encerra essa sessão, marcando a próxima para o dia 11 deste mês, se Deus quiser. E todos presentes aqui, nós estamos finalizando mais as próximas 2 reuniões. Ok?